Ei, gente! Tudo bem? How are you? How are you doing today? Essa live de hoje vai ser em português, ok? Hello, Vinícius. Let me first see you. See your names. Hello, JP Vini. It's been a long time. Hello, Marden. Hello, Anderson. What? What, Afrânio? What? What's your question? Hello, Francie. Oops. Francis, like a boss. Hello, everyone. Oops. Okay. This is not my phone. I'm struggling a little bit here. Gente. Então, eu vou começar o meu timer aqui, que eu tenho a tendência passada do tempo, mas eu quero que essa aulinha seja uma aula de 30 minutos, bem sucinta. O foco é verbo to be e a gente vai começar right away. Vou falar mais em português do que em inglês, mas eu preciso que vocês me ajudem, ok? Thank you, Nargese. Who are you? My name is Erika. Yes, thank you for reminding me. I need to introduce myself. Meu nome é Erika. I'm an English teacher. I'm Brazilian, and today I'm going to talk about the verb to be, okay? Yes, you used to see a man. Yes, the man is teacher Newton. He's my husband. We are married. Okay, so I think you started watching the lives recently, maybe. And today he will be here again at 9. Okay? Bom, então vamos lá com o verbo to be, senão a gente não termina isso aqui. Verbo to be. Por que eu resolvi começar com o verbo to be hoje? Esse é um vídeo de uma série de vídeos, 21 live streams, onde eu vou dar uma passada pela parte bem básica do inglês. Primeira observação é o seguinte: essa parte super básica, que inclui a aula de hoje, que é o verbo to be, ela é básica, significa que ela é importantíssima e que a gente não deve deixar de lado em momento nenhum do aprendizado de inglês, tá? Então, eu vejo muito assim o pessoal que já tem mais tempo de treino, né, que está mais ou menos no intermediário até avançado, cometendo erros com o verbo to be. Por quê? Porque a gente acha que a gente já sabe, não precisa rever, é coisa do básico. Se você estiver estudando o verbo to be é porque invalida tudo que você estudou. Não tem nada disso. Eu sempre falo para os alunos voltarem sempre nesses assuntos de gramática, darem uma olhada, porque a cada vez que a gente volta, a gente aprofunda mais o conhecimento, ajuda a fixar mais. Então, assim, e o aprendizado acontece na revisão, não é na primeira vez que a gente vê um assunto. A cada revisão, aquele assunto vai sedimentando, vai ficando na memória de longo prazo. E é isso que a gente precisa para se comunicar. A gente precisa de lembrar das informações. Se vocês querem lembrar, revisem. Então, hoje é revisão de verbo to be. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que é verbo to be? Uma palavra em inglês, to be, tem 2 significados em português. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Eu quero saber se vocês sabem a resposta. Vocês sabem o que significa hello, Cláudio, hello, everyone? O que significa o verbo to be? Quais são as 2 palavras em português que correspondem ao verbo to be? Vamos ver se alguém sabe. Vamos lá, Ronis, do you know? O pessoal que não fala português, thank you, Nargese. O pessoal que não fala português vai ficar para a próxima, tá? Eu faço uma outra. I will do another live stream in the future speaking English, teaching the verb to be. Mas essa aqui é para os brasileiros. O verbo to be tem 2 significados em português, 2 significados bem diferentes. Um é ser. Ser é um verbo que a gente usa para coisas permanentes, para uma situação permanente. O outro verbo é estar. Estar é usado para situações temporárias. Então tem 2 verbos bem diferentes em português que correspondem a um verbo em inglês. Isso é a primeira informação que vocês devem prestar muita atenção e tentar lembrar, ok? Então, verbo to be significam 2 coisas diferentes em português. Ser, que indica permanência, e estar, exatamente, Francis, thank you so much. Ser, permanência, estar, impermanência. Ou seja, o verbo to be pode ser usado para indicar situações permanentes
e impermanentes. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. A outra coisa que eu quero falar sobre o verbo to be é o seguinte: os verbos em geral em inglês, eles não variam tanto. O que eu quero dizer assim, em relação à conjugação, não tem tanta variação quanto em português. Porque em português a gente fala assim, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, inclusive tem tu trabalhas, você trabalha, tu trabalhas, ele trabalha, o pessoal do sul, né, que usa o tu, eu nem sei aqui no Brasil quem fala tu, mas ele trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles trabalham. Não tem isso em inglês, né? Então, se você tem o verbo work, I work, you work, nem tem a diferença entre você e tu, né? You work, he, she, it works, we work, you work, they work. Então, não tem variação nenhuma. O verbo to be tem. Então, enquanto em português os verbos todos variam pra caramba, dependendo do sujeito, né, de quem faz a ação, em inglês não tem variação nenhuma, mas o verbo to be varia, tem variação. Então, assim, é pouca coisa para lembrar comparado com as conjugações do português, né? Isso é uma coisa fácil. Quem tem dificuldade em lembrar as formas do verbo to be é porque tem pouca familiaridade. Então, precisa de mais exposição, mais treino, mais repetição, mais exercício, né? Precisa de mais estudo, ok? Agora, a próxima pergunta para vocês é: quais são as 3 formas do verbo to be no presente? Então, olha só, enquanto os verbos em português têm 6 ou 7 terminações possíveis, variações possíveis, o verbo to be tem 3. 3. Quais são as 3 formas do verbo to be no presente? Eu tenho certeza que um de vocês sabe a resposta. Coloquem aí nos comentários, ok? Verbo to be. Thank you so much, Rafael. That's it. That's correct. You rule. Am, is, are. Colocou certinho, na sequência certinha, né? A gente usa am com qual sujeito? Vamos lá. Agora a próxima pergunta. Eu quero saber de vocês, porque vocês já sabem isso, né? Então, am. Am é a forma do verbo to be que a gente usa com o quê? Com qual sujeito? Com qual pessoa? Com qual pessoa do discurso? A gente combina o am, essa forma do verbo to be, com qual pessoa? Thank you, do Alan Dias. Thank you, Adjair. Yes, that's right. I am. Então, como eu falei antes que o verbo to be significa ser ou estar, quando eu falo I am, vocês podem interpretar de 2 formas, certo? Então, quando eu falo I am, como é que vocês vão interpretar isso? Coloquem aqui pra mim. Coloca aqui pra mim, gente. Então, I am, tá? Essa frase I am, ela pode ser entendida de 2 formas diferentes em português, tá? Coloquem aqui pra mim o que significam as 2 possibilidades do verbo. Exatamente, Jair. Very good, thank you. Eu sou, eu estou, tá? E o que vai ajudar a gente a entender? Nossa, mas é I am? Como é que eu sei se é eu sou, eu estou? Contexto. Contexto, contexto, contexto. Na faculdade, a professora já falava, contexto is everything. Contexto é tudo, 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 tudo. Peguem todas as informações linguísticas e extralinguísticas possíveis para vocês entenderem. Normalmente não precisa nem de tanto esforço, não. Muitas vezes tem ambiguidade, muitas vezes a ambiguidade é proposital, né? Às vezes é uma brincadeira, é uma joke, é uma piada, é alguma coisa assim, é um jogo de palavras. Às vezes não, às vezes é por falta de habilidade da pessoa mesmo, tá? Então, é exatamente isso, eu sou, eu estou. Então, por exemplo, se eu falo, eu sou brasileira, né? I am Brazilian. Então, e eu estou em casa, I am at home. Eu estou usando o mesmo verbo em inglês para 2 coisas diferentes em português. Eu sou brasileira é permanente, não tem jeito de mudar isso. E eu estou em casa pode mudar a qualquer momento, posso sair daqui a pouco, certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, vocês já falaram I am. As próximas perguntas são muito fáceis. Qual é a forma do verbo to be para a próxima pessoa, que é you, você? Você, you. Então, coloque aqui para mim nos comentários. Você é
ou você está. Essas duas coisas em português viram uma em inglês. Como é que é isso? Você é, você está, vira are. You are. That's it. Good job, Rafael and Najair. Thank you. So, you are. O próximo vão ser as três pessoas do singular. He, que é ele. She, que é ela. E it, que é um pronome que a gente não tem em português, tá? Eu já vou dar uma adiantada, que eu ia até falar isso numa outra live, mas o it, que é um caso especial, porque a gente não tem em português, é usado para algo no singular que não é uma pessoa. Ou seja, coisas e animais, basicamente, né? Coisas incluindo coisas abstratas e tal. O que não é gente, o que não é ser humano, a gente usa o it, tá? Então, he, she, it é a terceira pessoa no singular. Qual que é a forma? Very good, Martin. Thank you. He is. So, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E tem o it is, que é ou está. E eu vou dar uma paradinha aqui agora para falar uma coisa muito, muito, muito importante. Eu falei no comecinho da live que muitos alunos que estudam inglês há muito tempo, que já se consideram no nível intermediário e até avançado, cometem um erro que eu vou falar aqui, sobre o qual eu vou falar agora. Em português, a gente pode começar frases declarativas, ou seja, você pode afirmar alguma coisa ou negar alguma coisa sem mencionar a pessoa. Por exemplo, sou brasileira. Sou brasileira. Por que eu posso fazer isso? Porque sou já mostra que a única possibilidade aqui é eu, de sujeito é eu, por causa da forma sou, né? Então, só pode estar falando de mim. A gente não pode transferir isso para o inglês. Quando a gente fala assim, tô falando do Neymar, e eu falo assim, é um jogador de futebol. É um jogador de futebol. Eu tô afirmando algo. Quando eu vou passar isso para o inglês, eu não posso falar is a soccer player. Is a soccer player. Eu não posso começar uma frase com is. Uma frase declarativa, uma oração declarativa com is. Isso não pode acontecer em inglês. E isso é um dos erros mais comuns dos estudantes de inglês. De qualquer nível. Qualquer. Não é só básico. Intermediário e avançado. Começar a frase com o verbo to be. Então, gente, só para mostrar um pequeno exemplo da importância de rever assuntos básicos, tá? Nunca subestimem esses assuntos que a gente vê primeiro nas escolas, não. Muita gente fica um pouco irritada, frustrada e tal, né? Porque não consegue aprender do jeito que queria, então, e acaba deixando de lado e quer ver coisas novas o tempo todo e tal. É importante ver coisas novas, mas é importante voltar também. É igualmente importante voltar, ok? Então, prestem atenção, isso não é uma coisa difícil, tá? É uma questão de atenção. Isso é uma outra coisa que eu falo com os alunos. Isso não é física quântica, isso aqui não é nada bizarro. Isso são uma coisa simples. Toda frase, toda declarativa em inglês tem que ter um sujeito. Todo verbo em inglês tem que ter um sujeito. Então, não estou falando de perguntas, né, que a gente vai ver depois. Pergunta é outra coisa. E tem uma outra situação em que a gente não coloca realmente o sujeito antes do verbo. Eu vou até já adiantar e já perguntar para vocês. Hello, Mike. Então, o Mike está estudando português. Vamos ver se o Mike sabe. Lógico que o Mike sabe, ele fala inglês. Mas qual situação em inglês em que você faz uma declaração, né? Na verdade, é uma ordem e você não coloca o sujeito. É exatamente isso, quando você pede para alguém fazer alguma coisa. Essa é a única situação, né, além da pergunta, onde a gente não coloca o sujeito. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai orientar alguma pessoa, pedir para alguma pessoa fazer alguma coisa, dar instruções. Study more. Estude mais. Open your books. Abra seus livros. Listen to podcasts.
ouçam podcasts, read books in English, leiam livros em inglês. Todas essas frases não têm um sujeito. O sujeito, na verdade, aí é você que tem que fazer isso, né? Esse é o imperativo. Voltando para o verbo to be. Então, muito cuidado, não comecem frases em inglês com verbo, tá? Porque senão vira uma pergunta, ok? Se você fala assim, is a soccer player, tá faltando uma interrogação no final, mas na verdade é is he a soccer player? Vai ficar faltando o sujeito também. Antes de passar para as perguntas do verbo to be, vamos ver as negativas. Clean the bathroom. Exatamente. Hello, Branca. How are you? Branca. Então, be quiet. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso é o imperative, Rafael. Exatamente. É isso aí. Vamos passar para a negativa agora do verbo to be. Essa negativa é muito simples também. Eu tenho certeza que vocês sabem como é que a gente faz a negativa. Uma frase, uma oração que tenha o verbo to be, né? Então, por exemplo, he is a soccer player. Como que a gente transforma essa frase afirmativa numa negativa? O que a gente tem que fazer? Então, vamos lá. You don't know? Branca, you don't know? Não sabe? Como é que a gente fala ele não é um jogador de futebol? Ele não é. Tiago, hello? Me ajuda aí, Tiago. Como é que a gente fala em inglês? Ele não é. Ele não é um jogador de futebol. Vou esperar um pouquinho. He is not, Rafael. Perfeito. He is not. Inclusive, né, até quando eu estava falando, eu lembrei. Em português é ele não é. Em inglês, a gente fala ele é não. Ok? Ele é não. He is not. Numa outra live, a gente vai falar sobre as contrações. Agora não, tá? Contração é quando a gente junta dois verbos. Duas palavras e tal. He is not a soccer player. Isso mesmo, Marden. Very good, Adjair. Deia, certinho. Branca, certinho. He is not. He is not. He is not. Very good. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vocês estão fera no verbo to be. Então, como é que a gente faz a pergunta agora? Eu já até dei uma dica antes. Como é que a gente faz a pergunta quando a gente tem um verbo to be? O que a gente precisa fazer? Vamos lá. Então, essa mesma frase... Ele é um jogador de futebol. Em português, a gente só muda a entonação, né? Ele é um jogador de futebol? A entonação sobe, porque a gente quer saber uma informação. He is not, isso mesmo, Alex. Como é que a gente faz a pergunta? Ele é um jogador de futebol? Então, em português, a gente não muda a ordem das palavras. Fica tudo igual, a gente só muda a entonação. Ele é um jogador de futebol. Ele não é um jogador de futebol. Ele é um jogador de futebol? Ele é? Is he a soccer player? Exatamente. Então, quando se trata de verbo to be, na hora de fazer a pergunta, a gente começa a pergunta com ele, começa a pergunta com o verbo to be, né? No caso aqui vai ser is, mas poderia ser as outras formas, poderiam ser as outras formas. Are e am. He is not. Is he a soccer player? Joia, Miqueias, isso aí, certinho. Certinho. Is he a soccer player, Marden? É isso aí. Então, vamos dar uma olhadinha, a gente tem um tempinho aqui para ver as outras pessoas, né, do discurso. Então, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Aliás, eu quero que vocês escrevam aqui e continuem escrevendo. Então, por exemplo, ela é professora. Como é que seria isso em inglês? Um exercício bem fácil aqui, né, de tradução para ver se vocês estão entendendo. Tem domínio do verbo to be. Ela é professora. Como é que seria isso em inglês aqui? Ela é professora. Hello, Samir. Hello, Adriana. Alguma ideia? Essa é uma frasezinha bem simples. She's a teacher. É isso aí. Agora, she's a teacher. Certinho, Matheus. Jair. Rafael, certinho. Beleza. Agora vamos colocar na negativa. Ela não é professora. Ela não é professora. Very good, Deza. Very good, Alex. Very good, Marden. Certinho. Vocês estão acing. Estão acertando tudo aqui totalmente. Beleza. She's a teacher. Agora a gente vai passar para a negativa, gente. Deia, Miqueias, todo mundo acertando. She's not a teacher. Very good, Ajair. She isn't a teacher. Já usando as contrações. Very good, Samir. She isn't a teacher.
E como é que a gente transforma isso numa pergunta? Ela é professora? Ela é professora? Como é que fica a pergunta? Ela é professora? Acrescenta uma. Você tá falando do artigo? Isso mesmo. Exatamente. Bem observado. Eu tô vendo que vocês estão com domínio por causa disso, né? Porque eu já coloquei uma profissão aqui. Então, a gente tá com tempo, vou passar mais uma dica. Revisão para vocês que já devem saber disso, né? Quando todo mundo acertando isso. Isso é outro erro que muita gente comete, inclusive. Vocês estão acertando tudo aqui. Quando a gente fala de uma profissão, de uma ocupação, em português, a gente fala ela é professora, ele é jogador de futebol e por aí vai. Em inglês, a gente tem que usar o a antes da ocupação da profissão. E eu já vou adiantar um pouquinho mais aqui. Se essa ocupação ou profissão começam com som de consoante, a gente usa o a, né? Como teacher, como soccer player. He is a soccer player. She is a teacher. Se a ocupação ou profissão começarem com som de vogal, a gente usa o quê? Isso. Então agora eu quero que vocês me falem o que vocês são. What do you do for a living? Isso. Deza, então, a sua frase Are you a dancer? Você é uma bailarina, dançarina? Nessa pergunta, que a gente já está entrando com outra coisa aqui, exatamente, Marden. Quando a palavra, a ocupação, a profissão começam com um som de vogal, a gente usa o an para poder fazer emenda, né? An architect. O que mais? Só consigo pensar em architect. Exatamente. Então, I'm a porter. Good job, do Alan. Good job. Então, vamos fazer frases agora com o verbo to be. Qualquer frase. Agora tá liberado. Agora é... Como é que a minha professora de ginástica fala no final? Um burnout. A gente vai fazer um burnout agora até o final da live. Faltam poucos minutinhos aqui. Com frasezinhas com verbo to be. Então, I'm an engineer. Very good, Matheus. Very good. An engineer. Good job. I'm a security analyst. I work with computers. I'm a teacher. Isso. Dessa. Então, como eu falei, aqui você vai precisar do a, tá? Que não tem em português. Em português é sou professora. Duas palavras, né? Sou professora. Aqui em Minas a gente fala sou. Sou professora. Em inglês a gente precisa de mais palavras. Então vai ser I am a teacher. I am a teacher. 4 palavras. Sempre usando esse a. Alexandre, I'm a building electrician. Excellent, good job. I'm a dancer, né? Dancer com R, a gente vai ver isso mais pra frente, profissões, ocupações. A gente normalmente coloca um R no final aí do verbo. Worker, engineer, que mais? Painter, baker e dancer. I'm a dancer and gym teacher. Então, Dessa, você conhece esse termo burnout? Acho que é burnout. Os últimos minutos do treino, assim, é aquela prática deslocada, né? I'm a girl that loves English. Very good. I love these examples. Very good, Deia. I'm an accessor. Alex. Ok, very good. Nesse caso, teria que ser... Eu não tenho certeza da palavra, se é assessor. Acho que seria assistant, alguma coisa assim. E aí teria que ser an assistant, para poder emendar. Senão fica a assistant. A assistant. Então, an assistant, para ficar mais smooth, mais suave a transição entre as palavras. We are making a good job. Yes. E aqui, já aproveitando, we are doing a good job. A gente usa o do com atividades que a gente está fazendo. Exercícios, aqui no caso exercícios, we are all doing a great job. You guys are doing an awesome job. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Muito, muito bom. Vocês estão de parabéns com o verbo to be. Continuem voltando no verbo to be sempre. Tá? Gramática é importante. Eu tenho que falar isso, que eu adoro gramática. Mas eu entendo que tem muita gente que não tem paciência, acha chato e tal. Hoje em dia, tem muitos recursos
online que são muito divertidos. É tudo meio gamificado, né? Tudo divertido. Tem pontuação. Tem gente que não gosta de pontuação, mas tem coisas parecidas com, não exatamente, mas redes sociais, tem comunidades, né? Tem muitas comunidades e tal, isso deixa o treino menos pesado, porque eu acho que essa que é a ideia que todo mundo tem de gramática, uma coisa pesada e chata, e tem que decorar muita coisa, que não sei o que, né? Na minha época, antes da internet, tinha muito disso. Hoje não tem muito isso, porque o nosso contato com o inglês é muito grande, é muito intenso. Mesmo que a pessoa queira fugir do inglês, fica difícil. É difícil hoje de fugir do inglês, né? Tem tanta coisa, a gente está tão cercado do inglês para todo lado, então não tem mais esse peso, você não tem que decorar tantas coisas assim. Não sei assim, né? O pessoal que está fazendo, tá na escola e tal, tem que decorar assim, para fazer prova e tal, porque é assim que se ensina inglês nas escolas, né? Mas no dia a dia, na prática, a gente vai pegando muita coisa já, né? Isso não tinha antigamente, esse mar de inglês onde a gente vive, né? Então aproveitar isso. Oh, you're welcome, Rafael. I'm glad they're useful. Tips are useful. Thank you. You are the one who is doing a great job. Uncle Nitro, yes, definitely. Very soon you'll be playing a phrasal verb game with him. Thank you, Alex. Então, gente, eu espero que tenha ajudado. Eu acho que a mensagem principal da live de hoje é da importância da revisão. Da importância de voltar lá no comecinho, de vez em quando, né? Não ficar tão estressado, dar umas ideias assim de como estudar, né? E aproveitar mais. Isso mesmo. Tentar aproveitar o que você já tem no seu dia a dia, né? Muita gente assiste muito filme, né, na Netflix. Aliás, quem assistiu Chernobyl, né? Eu assisti na semana passada e tive altos pesadelos, mas eu amo a série que eu assisti de novo. Depois de assistir, a gente acha que tá tudo contaminado com radiação. Mas aproveitar, mas eu adoro série. Eu adoro série. Então, eu aproveito tudo que a gente tem disponível hoje com a internet para treinar, para praticar, né? Tentem usar bastante, tentem repetir, tentem treinar sempre que possível. Tem gente que aperta aqui sem querer. Alexandre, de verdade, professora, eu me inscrevi em vários bons canais nas mídias sociais ensinando inglês. Para ter sempre contato com a língua. Hoje é muito simples fazer isso, né? Acompanhar os professores no YouTube. Aliás, aproveitem e sigam a gente no YouTube. A gente tem um canal no YouTube. Cliquem lá no subscribe, que eu esqueci que é em português, que é o assinar e se inscrever. Cliquem lá no botãozinho, cliquem no sininho para vocês receberem notificações de vídeos novos. Porque a gente coloca os vídeos de 1 minuto aqui do Instagram, mas colocam outras coisas também. E agora a gente está usando mais o IGTV aqui também, né? Então tem vídeo para todo lado. Fábrica de vídeo aqui. Esses vídeos, eles são bons para todo mundo, né? Pra gente que vai treinando maneiras de explicar melhor, então os professores todos usam para melhorar a forma de se comunicar, de se expressar, forma cada vez mais clara, né? E tirinhas, boa ideia, Rafael, boa dica. Tirinha muito legal, porque tem as imagens, as frases são sucintas, né? Eu faço muito isso com o alemão, que eu tô focando mais esse ano. Então, no Instagram, por exemplo, eu acho legal porque fica tudo reunido ali na mesma timeline, né? Então eu sigo os professores e tal, mas sigo as tirinhas. Uma coisa que eu faço, tem uma novela alemã que eu assisto. É muito engraçado. Eu assisto a novela e eu sigo a novela no Instagram, que chama Sturm der Liebe, que é Tempestade de Amor, em alemão. Vocês podem imaginar como é que é, né? Aí eu sigo lá a conta deles e nos stories eles colocam as contas dos atores. E eu tô seguindo todos os atores. É muito legal, porque é tudo em alemão. E aí você mergulha naquele universo, você mergulha na cultura, você mergulha, né? Isso é fantástico, fantástico. Impossível de fazer alguns anos atrás. Hoje em dia, né? Bye bye, Branca. Eu acho que a gente tá quase lá. Então, 1 minutinho aqui para acabar.
Gente, thank you, Rafael. German é muito parecido com inglês, né? Eu recomendo fazer isso também. Depois que vocês aprendam inglês, eu sempre falei isso para os alunos: aprendam inglês e usem o inglês para aprender outras coisas, para aprender outros idiomas, outras coisas. Tem muitos cursos gratuitos online, ok? Gente, thank you so much. Muito obrigada por participarem da live stream de hoje, que foi em português, foi bem básico o verbo to be. Deixa eu ver aqui. Na próxima live eu vou falar sobre saudações, como a gente fala oi em inglês. É legal fazer uma revisão. Eu queria saber de vocês, como é que vocês cumprimentam as pessoas em inglês, o que vocês aprenderam, o que vocês estão aprendendo por aí, né, na prática, vendo novela, vendo séries na televisão, assistindo filmes, lendo, dananã. Eu quero que vocês tragam essas informações todas pra gente dar uma olhada aqui na próxima live, ok? Então, time is up. Thank you so much, and I'll see you next time. Bye bye.